Vamos seguir então? Ver se algum irmão tem alguma pergunta, alguma observação. Nós vamos caminhar, senão nós vamos analisar textos. Quem tem perguntas? Ninguém? Estão sabendo tudo? É bom. Quanto menos perguntas, significa que sabe muito, ou então que não entendeu nada, né? Pastor, a pergunta não é em relação a esse estudo, é aquela coisa de... O senhor falou dúvida. Aquele negócio de Oséias, que Deus mandou ele casar com uma prostituta, aquele é espiritual, é figurativo? Como é que... Foi real, né? Oséias realmente casou com uma prostituta. Inclusive teve filhos e colocou nomes nesses filhos que significavam situações que viriam a acontecer com Israel. Então, porque no Antigo Testamento, Deus, Jeová, que é o próprio Jesus, tá? Jeová no Antigo Testamento é o próprio Jesus. Jeová significa eu sou. Quando vem no Novo Testamento, Jesus diz assim: eu sou a porta, eu sou o caminho das ovelhas, eu sou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Ele vai mostrando. E nós já identificamos no Antigo Testamento que Jeová era chamado o anjo do sarçal, o anjo que apareceu a Moisés. Na verdade, é um ensinamento que muita gente não tem. Mas, enfim, o Antigo Testamento, vamos usar assim a palavra, Deus é para Israel o marido. Deus é o marido e Israel é considerado a esposa. No Novo Testamento, o nosso Deus, já muito mais popularmente conhecido, vamos assim dizer, por Jesus, é o noivo. E a igreja é a noiva. Ou seja, em Israel, no cenário de Israel, Deus já tinha determinado um pacto. Vocês são meus, eu sou de vocês. Acabou a história. No Novo Testamento, não. A promessa no Novo Testamento embora o símbolo desta promessa seja mais forte, a promessa é mais fraca. O símbolo é mais forte, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a promessa é mais fraca. As coisas como se processavam com Israel era bem diferente do que se processa com a igreja. Quem aqui é salvo? Não, ninguém é salvo. Nenhum de nós é salvo. A nossa salvação só se consuma quando adentrarmos os portais da eternidade, ou seja, quando morrermos confessando Jesus, né? Não somos salvos. Essa consumação não se deu. Os conceitos com Israel, eles eram um pouquinho diferentes. Muita gente desfrutava de certos privilégios simplesmente por ser descendência de Arão. Tinham privilégios por ser descendência de Arão. Pessoas desfrutavam de uma série de privilégios porque eram filhos de Abraão. Porque Deus simplesmente tinha feito o quê? Feito uma promessa a Abraão. Tanto que os judeus sabiam disso e diziam o tempo todo, nós temos por pai Abraão, até que Jesus falou assim, não, vocês já se distanciaram das obras de Abraão. Vocês agora têm por pai o diabo. Então, o conceito do Antigo Testamento é Deus ser o marido e Israel a esposa. No conceito do Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é uma noiva, ou seja, é uma união que ainda não se solidificou. E quando Deus fala com Oséias, vai e casa com uma prostituta, uma mulher adúltera e etc, etc, Deus estava demonstrando que, embora Israel tivesse se prostituído, Oséias, na representação do próprio Deus, estaria de novo pegando essa que se prostituiu, ou seja, Israel que se prostituiu após outros deuses, e estaria realizando de novo aquela consumação. Inclusive, os filhos que Oséias tem
coloca nomes neles que são proféticos, de situações de como Deus iria tratar com a nação de Israel. Então, o fato foi real e ao mesmo tempo era simbólico, era profético, era espiritual. Mas Oséias realmente casou-se com uma prostituta, teve filhos e tem outros detalhes na história desse casamento de Oséias que, se for lá observar, vai ver que tudo era referente a Israel. E tudo se cumpriu, né? Só que certas coisas que são ditas ali, também com o profeta Isaías e mais alguns detalhes, isso, dessa restauração total de Israel, que é simbolizada até no nome dos filhos de Oséias, isso nunca aconteceu, mas vai acontecer. Quando? No milênio, né? No milênio. Então, muitas coisas já se cumpriram e outras com relação ao milênio, a restauração total de Israel, simbolizada nos nomes dos filhos de Oséias, né? Que diz, e eles serão o meu povo e eu lhes serei Deus. Isso ainda não se cumpriu. Israel está por aí batendo cabeça. Mas então, o casamento de Oséias foi real e também era profético, era simbólico. Temos perguntas? Pastor, em relação à oração, à perseverança, por exemplo, quando nós oramos, nós continuamos orando pelo mesmo assunto, repetimos a nossa oração. Eu aprendi que quando nós repetimos a oração que nós fizemos ontem, nós anularíamos aquela oração de ontem. Isso tem sentido? Não, a questão é a seguinte, quando nós estamos orando, a oração, se você tem uma vida de comunhão, que você dobra os joelhos, esse é um assunto, irmãos, que eu considero assim, de uma importância muito tremenda. Ou seja, nós estamos falando de um dos nossos pulmões da vida espiritual, que é a oração. Né? Nós temos dois pulmões, né? Um é o mergulho no estudo bíblico, na pesquisa, e o outro você separa exclusivamente para a oração. É mais ou menos por aí que eu entendo. Então, como bem colocou o nosso irmão Marcos, uma oração hoje não vai de forma alguma anular aquela de amanhã. Não é uma oração que anula a outra. Agora, pode ser sim, a sua atitude de hoje anula a sua oração de amanhã. Se você sai do prumo hoje, então ontem você estava num prumo quando orou e Deus projetou. Está no prumo, vai receber. Mas amanhã você sai daquele prumo, você não vai receber. Porque Deus nos faz promessas quando nós estamos em determinadas posições. Aquela velha história do ônibus, né? Eu quero esperar o ônibus 222, mas no ponto que ele não passa... Mas nesse ponto não passo, não, mas eu vou esperar ele aqui. É mais ou menos assim que a bênção acontece. A minha vida não condiz com o receber daquela bênção, eu estou achando que vou receber. Então, se eu tenho uma oração feita hoje, só a minha atitude é que vai cancelar essa oração. Não é uma oração, não vai cancelar a outra, a minha atitude. Agora, se nessa outra oração estiver incluído a minha falta de fé, o meu declínio espiritual, enfim, a minha vida não corresponder mais, aí sim. Então não é o simples orar, mas é o comportamento. Agora, quando você está orando, se você está caminhando bem com Deus, naquilo que você faz uma oração, você sente que a voz de Deus veio até você. Você diz assim, acabou, esse assunto está na mão de Deus, não preciso mais tocar nesse assunto. A seu tempo Ele me dará a vitória, a seu tempo Ele me dará a resposta. Você sente aquilo. Jesus fala assim, não sejais como os gentios, que pensam que por muito orarem, muito falarem, serão respondidos. Mas Jesus falou assim, não sejais como os
Gentios, ele está citando quem não tem comunhão com Deus, quem não tem o feedback, o retorno do Espírito Santo, diferente de nós. Ele não está falando conosco, ele está falando com gentios, né? Nós não somos apenas gentios, somos gentios convertidos ao cristianismo. E quando ele está falando com os seus discípulos assim, ele diz, não seja como os gentios, não adianta vir com oração repetitiva. Mas o que é a oração repetitiva? Ele classificou os gentios, aqueles que não têm nenhum sinal de que Deus ouviu, não tem nenhuma prova de que Deus ouviu, não tem por que eles acreditarem que Deus ouviu. Então eles ficam falando por um desencargo de consciência até que vejam aquilo acontecer diante dos olhos deles. Nós não, conosco é diferente. Nós oramos, aí o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, nós falamos, está na mão de Deus. Agora, você pode orar outras vezes por isso? Claro, você pode orar muitas vezes. Se você ainda não sentiu o toque, não sentiu o sinal de Deus, muitas vezes você pode orar. Não, você não está cometendo nenhum pecado, nenhum erro. Às vezes você está numa situação em que Deus está falando de várias maneiras e você não se apercebeu. Então você vai e continua orando, continua clamando, e pelaquela mesma coisa, até que você entenda que Deus falou. Por exemplo, Samuel, Eli, tu me chamou? Eli, tu me chamou? Não, Samuel, não te chamei não. Vai deitar. Samuel, Eli, tu me chamou? Não, Samuel, não te chamei não, vai deitar. Samuel, Eli, tu me chamou. Olha, Samuel, quando você ouvir essa voz, diga, fala, Senhor, que teu servo ouve. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Muitas vezes é assim, você vai orar até entender que Deus falou. E Deus não vai estar preocupado, Deus não vai estar aborrecido contigo. Samuel não entendeu. Ou seja, muitas vezes na nossa caminhada espiritual, depois de certa maturidade espiritual, nós vamos orar uma vez e vai vir um bálsamo sobre nós que a gente vai dizer assim, nunca mais eu toco nesse assunto. Vou deixar até Deus mostrar o que Ele vai fazer. Porque você vai sentir que falou e a coisa foi para a mão de Deus. Quando você dobrou o seu joelho, você sentiu imediatamente que, não estava mais sozinho. Alguma coisa te cercou, alguma coisa te cobriu, alguma coisa te invadiu, você falou, tem mais. Muitas vezes você insiste em falar na oração, mesmo sabendo que já não precisa mais. Porque na hora que você dobrou os joelhos com aquela intenção, você já sentiu, tudo à tua volta moveu. Foi um mover espiritual tremendo, você já sentiu que, ainda a palavra não me saiu à boca e o Senhor já conhece. Muitas vezes é isso, já aconteceu tantas vezes comigo. Quando eu me propus a orar por uma situação que eu dobrei os meus joelhos, acabou, Deus já falou assim, já ouvi tua oração. Amém, meu irmão? Então, a oração, a gente sente o tratar de Deus. Agora, se você não sentiu, você está caminhando, você está adquirindo experiências, a semelhança de Samuel, Deus vai tratando contigo, até que você compreenda e receba os sinais dele. Depois daquele dia que Samuel ouviu aquela voz e disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que um sacerdote ensinou para ele, ele não aprendeu sozinho, foi um outro homem que já tinha uma caminhada já estava mais adiantado na caminhada, que ensinou para Samuel. A partir daquele dia, ninguém nunca mais disse que ele chegou para Eli e perguntou, tu me chamaste? E diz que a partir dali, Deus passou a falar com ele. Então, nós oramos, sim, e se não tivermos entendido a coisa, se Deus não tivesse se manifestado a falar, tinha um caso aqui, vou voltar a falar, de uma irmã aqui dentro da igreja, que orava por uma situação, teve vários casos assim, envolvendo aborto, e a irmã, ela se achava, em pecado o tempo todo, e o diabo usando isso, usou tanto isso, a ponto dela, hoje é simplesmente uma desviada. Então, o que ela fazia? Ela orava e pedia perdão, mas não sentia o perdão de Deus. Ela não conseguia ouvir que Deus a havia perdoado. Até um dia, eu vi isso, Deus começou a levantar profeta. Ele diz assim, por que você insiste em se condenar naquilo que Deus já te perdoou?
E assim foi várias vezes essa situação no culto, Deus levantando gente e falando, porque você insiste em se condenar naquilo que Deus já te perdoou. Então, quer dizer, aí tinha que ser o basta. Agora já está vendo que Deus está falando, acabou a história. Não, mas insistiu em descredibilizar a morte de Cristo que nos purifica de todo pecado. Resultado hoje é desviada. Então, Deus fala contigo, vai falando, até o nível em que você veja claramente, entendi que é Deus. Quando você chegou nesse nível, que é Deus, acabou. Não adianta você ficar orando, Deus, me dá vitória, Deus, me dá vitória. Quando Deus vem dizer assim, ó, já ouvi a tua oração, a seu tempo eu vou te dar vitória. Acabou. Porque se você orar de novo, aí Deus vai dizer assim, mas eu já não falei que vou te dar vitória? Aí já começa a coisa a ir para outro nível. Aí você no dia seguinte, Deus, me dá vitória. Eu já falei. Você acha que Deus vai ficar dizendo 10 vezes, já falei, já falei? Não, a partir do momento que você já entendeu o que é Deus, meu irmão, basta. Aí basta. Parte para outra guerra. Alguém mais? Pastor, tem um amigo meu que vai todo dia lá orar no meu trabalho, ele também é pastor. Só que a oração dele parece um culto, ele ora 1 hora e pouco. E a oração, não sei se tem que ter propósito, tem que ter duração, porque a Bíblia fala em palavras vãs e repetitivas, longas durações, né? Eu já até decorei o que ele ora, porque todo dia é a mesma coisa. Só que eu queria saber se a oração tem que ter propósito, porque quando ele começa a orar, ele diz que ora para prosperar a minha firma, mas ele bota assunto de outras pessoas, de processo de outras pessoas na justiça, e ora e faça prosperar a minha igreja. Então, quer dizer, ele faz uma confusão tão grande. Deus ouve essa oração assim, ou tem que ter um propósito, tem que ter um tempo determinado? Irmão, veja bem, em princípio, quem seríamos nós para dizer que oração Deus ouviu ou não ouviu? Aí é um terreno, caramba, perigoso demais. E é bem certo da gente se afundar em querer dizer o que Deus ouviu, o que Deus não ouviu. Né? Eu sei que Deus não ouve aquilo que é contrário aos seus princípios, ao seu caráter. Isso aí eu sei, que é muito claro. Agora, se uma pessoa tem lá as suas orações equivocadas, etc., sabe? O conhecimento, ele nos faz valentes, mas também nos faz sábios, ao mesmo tempo nos faz temerosos, cuidadosos, nos faz humildes. Por quê? Deus ouve uma oração errada? Pelo menos ouviu a de Josué. Sol detente em Gibeon, lua no vale de Ajolão. Caramba! Ouviu a oração de Josué, oração ridícula. Não conhecia nada de astronomia, errou feio, pisou na bola. Imagina nos tempos de hoje. Ô Josué, que tu não estudou não, cara? Que até que sério tu estudou? Tu não sabe que isso aí não tem lógica? Mas Deus ouviu a oração dele exatamente do jeitinho que ele queria. Caramba, então o que Deus olhou? Não as palavras confeccionadas, mas como ele tinha dito, né, para Samuel com relação a Davi. Samuel, senta aí, não unge esse bonitão aí não, porque eu, o Senhor, eu não olho a aparência que o homem olha, eu olho o coração. As palavras de Josué foram erradas, mas o princípio que estava no seu coração, esse foi para Deus a verdadeira oração. E foi aquilo que Deus ouviu. Então, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então a gente abre a boca e, embora as palavras estejam erradas, Deus está vendo que parte daqui de dentro. E é isso aqui que vai ser atendido. Não é o meu português errado, não é a minha falta de reverência para Deus muitas vezes, se eu chegar e dizer, Senhor, tu sabe bem, poxa, o Senhor sabe, né, você, não sei o que, tal, se eu estou usando essas palavras com Deus, mas Deus conhece, além do meu fraco vocabulário, Ele conhece a sinceridade do meu coração. Embora a minha reverência não esteja sendo demonstrada em palavras, Ele sabe que a minha reverência existe no meu coração, né? Que nem os juízes aí da terra, ó, tu vai lá numa situação, aí o advogado diz assim, ó, se você fosse dirigir ao juiz, chama ele de meritíssimo. É mesmo?
Tadinho, tem que chamar de meritíssimo. Não, Deus é tremendo, não se compara a umas porcarias dessas confeccionadas por faculdade. Então Deus, Ele consegue olhar a sinceridade do teu coração. Ainda que você chegue para Deus e diga assim, tu, ainda que tu use a expressão tu, Ele olha, além das suas palavras, Ele olha no teu coração. E Ele vê que aquele tu é altamente reverente. E se você dissesse para um juiz da terra, meritíssimo, não se compara àquele tu que você deu para ele. Ele consegue traduzir isso, assim como traduziu a petição de Josué. Então, irmãos, a oração, qual o tempo limite de uma oração? Eu já orei 3 horas direto, eu já orei 4 horas direto. Uma vez eu estava numa oração que eu me assustei. Eu sentei para orar e o tempo não passou. Eu estou ali orando e os meus pensamentos, eu acho que eu até vivi um arrebatamento naquela situação. Quando eu sei que era 5 da tarde, 17 horas. Quando eu olhei no relógio, era 20h30. Eu falei, caramba, meu relógio pirou. Só que eu estava de frente para o relógio da central. Eu fui, levantei os olhos e olhei no relógio da central, e era 20h30. A noite caiu e eu falei assim, não é possível, meu relógio deu defeito. A coisa para mim foi tão absurda que eu considerei o seguinte, meu relógio deu defeito e o relógio da central também deu defeito. Nisso passou a minha mãe, eu falei assim, mãe, que horas tem? Ela falou, 8h30. Eu falei, não é possível. Ou seja, para mim eu estive ali uns 15 minutos. Então essa questão de oração, isso é muito sobrenatural, isso é muito espiritual. Então eu costumo não me meter muito nessa questão, a menos que o Espírito Santo mostre alguma coisa. Se mostrar, demônio não vai vir aqui dentro para fazer oração e nos enganar, não. Só se Deus nos deixar enganado, mas nós temos buscado o suficiente para que essas coisas não aconteçam. Agora, salvo, se ele não disser que a coisa procede do diabo, se ele não disser que a coisa é humana, se ele não disser que não tem nada dele ali, meu irmão, eu vou ter que deixar a coisa rolar. Então nós não podemos aqui julgar a oração dos outros. Fica uma coisa meio complicada, meio grosseira, né? Agora, se Deus nos dá uma palavra de orientação ou até de repreensão, nós vamos agir conforme aquilo que o Senhor fez. Outra coisa, o propósito da oração. Não existe o propósito na oração. Nós oramos para engrandecer a Deus, nós oramos para agradecer. Em momentos que nós às vezes oramos, não temos nada para pedir. Às vezes nós oramos, caramba, eu tenho casa, graças a Deus, eu tenho carro, tenho dinheiro, eu tenho todo mundo em paz, não tenho enfermidade nenhuma, tá? Então quer dizer que eu não tenho nenhuma coisa me afligindo, eu não tenho motivo de oração? Tenho motivo de oração. Tenho motivo de oração para Deus me revelar a sua palavra, me dar conhecimento, ter misericórdia de mim, me sustentar para que eu continue de pé, para que eu continue de ser, enfim, mas tudo isso é um mover do Espírito Santo. Eu sempre terei motivo de oração, motivo de agradecer a Deus pela obra que Ele fez na minha vida, pelo pão de cada dia. Sempre teremos um motivo de oração. Agora, não dá para nós determinarmos como cada um vai orar, ou se a oração está certa ou errada, a menos que Deus nos mostre alguma coisa e, além de nos mostrar, nos permita intervir. Se Deus permitir intervir, como já foi caso que aconteceu aqui em nosso meio, sabido por tantas pessoas, em que Deus foi dando direção para apertar e repreender. E a prova ficou bem evidente que não procedia nada do Senhor. Então, salvo, fora isso, nós vamos seguindo o caminho. Mais perguntas? Pastor, tem diferença da oração de palavras proferidas para a oração de pensamentos? Diferença em que termos? Na oração de palavras dita, quando nós oramos falando e quando nós oramos em pensamento, há uma diferença para Deus? Não há diferença, não há diferença. A questão é a seguinte, para Deus, tanto faz eu pensar quanto eu falar.
Tanto que ele diz, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Se eu quero falar com Deus, eu falo. Em pensamento ou em palavras. Não faz diferença. As pessoas dizem assim, mas se o diabo escutar, pode querer armar, pode querer... Não, isso tudo é ilusão. Quando eu falo com o meu Deus e o meu Deus quer agir na minha vida e me dar uma resposta, tadinho do diabo se ele entrar no meio do caminho. Ele vai ser massacrado, que nem um trem que vem pesado com minério e ele na frente, não vai sobrar nada dele. Então, pensar ou falar não tem diferença. Agora, existem situações aqui, já no campo da guerra, da batalha espiritual. Muitas vezes eu estou numa situação envolvendo demônios, já presenciei muito dessa situação, e as pessoas depois na situação, quando a situação passa, dizem assim, poxa, eu estava repreendendo em espírito, estava repreendendo em covardia. Não teve coragem de levantar a voz contra o diabo. É outra história diferente, né? Irmão, nessa batalha aí, esse demônio que não queria sair, eu já vi muito isso, né? Eu estava aqui em espírito. Meu irmão, em espírito. Demônio, sai! É assim que funciona. E se você tem fé, você fala. Agora, quando você quer repreender forças espirituais da maldade, seja lá quando não é uma situação específica, visível, aí você pode estar simplesmente em pensamento, orando lá pela Alemanha, pelo Japão, pela África. Deus está te ouvindo da mesma maneira como se você estivesse levantando a sua voz. Agora, existe essa questão na guerra espiritual, em que pessoas não têm coragem, não crê que Deus está com elas e não expõem a sua vida, não expõe a sua fé. Aí querem repreender o demônio, como se diz, em espírito, em pensamento, e não vê nada acontecer. Agora, se você tem autoridade, entende o que a palavra tem ministrado à sua vida, e você vê uma situação, você chega, demônio, sai, eu te repreendo, diabo. Você alça a sua voz e faz a obra. Então, são situações diferentes. Agora, a nível de Deus ouvir e considerar a minha oração simplesmente dirigida a Ele, Ele tanto o que eu penso quanto o que eu falo, para Deus dá no mesmo, né? E também ressalto, não interessa se o diabo vai ouvir ou deixar de ouvir a minha oração, ai dele se meter no meio. Mas é só em relação a esse contexto aí da oração, que aí também tem a questão do clamor, né? Se eu puder falar também. Clamor? Veja bem, a Bíblia usa várias expressões. Oração, clamor, né? Petição, e tem intercessão, né? Intercessão. Então, veja bem, tudo isso aqui para mim é oração. Só que aí vem aquelas classificações. Intercessão, quer dizer, você está intercedendo por alguém. E quando você está orando também, não está incluído lá dentro? Né? Petição não é uma oração quando você está pedindo. Irmão, eu não tenho tempo para esse português todo. Não tenho tempo para isso. Agora eu vou fazer uma oração de petição, né? Não tenho tempo para isso. Eu chego lá, Senhor, e acabou. Abro a minha boca e falo com o meu Deus, das minhas necessidades. Se eu quero orar por alguém, se eu quero interceder por alguém, se eu quero... Seja lá o que for, eu simplesmente oro. Porque a verdade é que o Evangelho de Jesus Cristo não tem tempo para toda essa classificação. Quando, lá em Jeremias 33 está escrito assim, clama a mim, Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. Ora, se Deus tivesse dito assim, Jeremias, ora a mim e eu vou te responder, mudou alguma coisa? Tem alguma diferença? Em que tem diferença? Não tem diferença nenhuma. Para mim, pelo menos, não tem diferença nenhuma. Se você for no dicionário da língua portuguesa, oração tem uma classificação, clamor tem outro. No dicionário pode ter diferença, mas dentro do reino de Deus não tem. Não tem ponto final.
Ah, irmão, agora nós vamos fazer, eu vi isso muito dentro da Igreja Batista, nós vamos fazer orações de petição. Esse momento é para oração de petição. Passou. Irmãos, agora é oração de intercessão. Irmão, é oração de gratidão. Né? Ainda tem mais essa aqui. Agora, irmãos, nós vamos fazer uma oração de gratidão. Ah, meu irmão, não tem tempo para isso. Chega aqui, irmãos, vamos orar? Vamos. Então o diabo que se cuide, sai da frente. É assim que nós agimos nesse lugar. Porque, sobretudo, eu entendo que quando nós abrimos a boca e dizemos assim, Senhor meu Deus, acabou. Perdemos o controle. Agora é com Deus. Amém, irmão? Eu entendo, eu só empresto a minha boca e o meu ser para Ele. O resto é com Ele. Não dá para dizer, irmão, agora o irmão vai fazer uma oração de petição. Eu estou falando, irmão, do que presenciei. Tipo assim, ô irmão Juarez, você vai fazer oração de petição, tá? Ô irmão Cícero, a sua oração vai ser de gratidão, tá? Ô irmão, você vai ser o Eu vi isso dentro de igrejas. Ô irmão, viu, né? Obrigado pelo testemunho, irmão, senão certamente tinha gente me considerando mentiroso por aí. Eu vi isso, não temos tempo para isso. Vamos orar? Vamos. E que Deus interceda na vida de cada um, conforme o que Ele tem a realizar. Pastor, e aquela palavra que diz, que eu te disser ao pé do ouvido, apregou ao telhado. Aí já quer que aumente a voz e anuncia, não é? Exatamente. Aí já não estamos nem falando da oração, estamos falando mesmo da pregação, ou seja, o que eu te disser ao pé do ouvido, ou seja, na intimidade eu vou tratar contigo, eu vou te revelar coisas ao pé do ouvido, na intimidade, e você solta o verbo, apregou aos telhados. Amém? Então, por exemplo, ontem tinha um camarada ligando para mim lá do estado do Espírito Santo, se dizendo pastor, eu já identifiquei que ele não é pastor, mas ele pensa que é pastor, e ele estava aí atrás de mim, resultado, conseguiu me ligar ontem, tarde da noite, aí ele veio, pastor, quero falar contigo, porque, veja bem, existem várias maneiras de nós falarmos as mesmas coisas, tal. Eu falei assim, peraí, irmão, qual é o seu nome? Ah, tá. É sobre o que você está falando? Não, porque eu assisti seus vídeos, o vídeo da passeata, e eu vi o negócio que você fala da Constituição, que rasga a lei e não sei o quê, porque tem pessoas que podem não entender isso. Eu falei assim, irmão, peraí, me dá só um minutinho. Olha só, a mim não me interessa quem vai entender ou deixar de entender. Para mim não me interessa quem vai para o inferno nem quem vai para o céu. Eu tenho que cumprir a minha missão. E eu não mudo as palavras do Senhor Jesus. Quando Ele me diz que é safado, é pilantra, é ordinário, é cafajeste, é mercenário, eu não troco as palavras por sinônimos. Eu digo exatamente o que Ele me mandou dizer. Cafajeste, pilantra, sem vergonha, mercenário, eu digo exatamente a mesma coisa. E tem mais, irmão, eu não aceito conselho, não. Aí ele mudou, já mudou completamente e tal. Eu falei, tá, irmão, tá bom. Manda o seu e-mail aí, eu vou mandar umas coisas para você. Imagine. Pastor com 31 anos, que não é pastor. As pessoas acham que alguém que sai de Mundial do Poder de Deus ou de Universal é pastor. Mas se pode. Não é nem igreja, como é que vai ter pastor? Então, essa é a realidade. O que Jesus nos diz ao pé do ouvido, Jesus diz assim, ó, aí, tá vendo aquele cara lá? Deixa eu aumentar aqui. Aí, tá vendo aquele cara lá? Ele é um mercenário. É mesmo, Jesus? É? Deixa comigo. Subo no telhado. Aí, aquele cara é um mercenário. É assim que eu faço. Ele me dá aqui no pé do ouvido, eu subo no telhado e solto o verbo. Né? Amém? Vamos ouvir outra pergunta? Agora, tem gente que não gosta disso. Não, você não pode dizer mercenário. Que tal você dizer obreiro fraudulento? Eu digo, não, isso não é para mim, não. Dá arriscado eu dar um nó na língua. Pastor, com relação à oração também, eu queria saber o seguinte, existe alguma diferença, tá, da pessoa orar em pé, ou ajoelhado, ou prostrado, ou sentado? Já que uma irmã perguntou a mim, né, que volta e meia ela vai orar e que ela acaba dormindo. E eu falei para ela para orar em pé. Muitas das vezes eu oro em pé, porque às vezes a luta é tão grande, né? O cansaço é tão grande, acordar cedo, essas coisas. Até ler a Bíblia, às vezes eu leio em pé.
Existe alguma diferença? Não, a diferença é que talvez ela não durma, porque se dormir em pé, ela pode se dar mal. Então, é um bom conselho. Eu não posso parar para orar porque eu pego no sono. Então, ora andando. Vai fazendo uma caminhada e vai embora. Bota um tênis no pé e vou andar 2 quilômetros orando. Você tem que orar, meu irmão. Qualquer hora você pode superar isso aí. Então, eu não vejo problema nenhuma se a pessoa vai orar de joelho, sentada, em pé. Por quê? Porque Jesus não especificou essa regra. Jesus orava, a Bíblia diz que ele foi lá e se colocou de joelhos. Tá bom, mas ele não disse que essa era uma regra, que eu tinha que fazer. Está entendendo? A Bíblia não especifica a regra. E cá entre nós, né, irmãos? Nós já oramos em tudo que é situação e vimos a mão de Deus se mover. Isso prova que não existe uma regra. Quantas vezes já tivemos em luta ali, num local de trabalho, tem uma situação, a gente está trabalhando e, Senhor, falando com Deus, daqui a pouco, aquilo acontece exatamente como oramos. Caramba, Deus ouviu a minha oração. E eu estava ali trabalhando, ocupado, não estava sentado, não estava deitado, não estava com a boca no pão, não estava no alto do monte. Então, inclusive essa é uma boa dica mesmo. Tem gente que tem esse problema. Começa a ler a Bíblia, eu conheci uma senhora que ela diz assim, eu pego a Bíblia para ler, me dá um sono danado. Sabe o que eu faço? Eu leio a Bíblia de pé, andando dentro de casa. Beleza, ela achou o caminho dela. Estava lendo a Bíblia de pé, andando de dentro de casa. Ela disse que ia para a cozinha, lendo, ia para o quarto. Irmão, tu tem que procurar a resposta. Você sabe que precisa fazer algo. Existe uma barreira na tua vida, arranje um caminho para jogar essa barreira embaixo. Tá? Agora, Deus vai ouvir a oração que eu estou de joelho ou de pé? Não. Para Deus, Deus ouve um coração quebrantado e contrito. É isso que Ele não despreza. Mais perguntas? Pastor, lá em Mateus, quando Jesus fala da figueira seca, no último versículo ele diz assim, e tudo o que pedis em oração, crendo, o recebereis. Como é que as igrejas nos ensinam que todas as orações nós temos que falar em nome de Jesus primeiro, se aqui ele está dando autoridade direta? Exatamente, isso é uma regra que não é regra. É uma regra que as igrejas criaram, porque Jesus falou, tudo quanto pedis em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, etc, etc. Agora, pedir em nome de Jesus não significa pronunciar a frase, lembra que nós comentamos isso ainda há pouquinho? Não é eu mencionar a frase em nome do Senhor Jesus. Não, porque Deus vai olhar além disso e vai ver que o meu coração está ali. Em nome do Senhor Jesus. Ele está vendo isso, porque muita gente está por aí dizendo, em nome de Jesus, a Universal está por aí, a graça mundial, Deus é amor, todo mundo tem uma multidão dizendo, em nome de Jesus, e Jesus está de costas, está nem aí porque estão chamando o nome dele. Inclusive, ele disse assim, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Em teu nome arrebentamos, fizemos, acontecemos e deixamos outros a fazer e etc, etc. Em teu nome nós fomos o máximo. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então, o nome representa um princípio, os conceitos que envolvem aquela ideologia. Então, quando eu estou orando e digo, em nome de Jesus, muito bem, eu posso dizer em nome de Jesus, mas se eu não disser em nome de Jesus, o meu coração, a minha oração foi feita em nome dele? Então eu não preciso dizer em nome de Jesus. Eu preciso que os princípios dele estejam na minha vida. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, demônio, sai em nome de Jesus. Perfeito, maravilha. Tem outros que simplesmente dizem, demônio, sai. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, eu vos dei autoridade. Deu autoridade para mim? Então demônio, sai. Agora, por que eu tenho essa autoridade? Porque a minha vida é em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui na internet? Temos pergunta ainda aqui? Dentro dessa reunião de culto, dentro da reunião de culto a Deus, essas classificações que existem de culto doutrinário, culto de ação de graça, culto disso, culto daquilo, está limitando também a ação do Espírito Santo?
Exatamente, é uma outra regra sem sentido. Nós podemos sim, irmãos, nós temos uma comemoração, é o aniversário da igreja, ou houve uma cura tremenda, e nós estamos muito alegres, nós vamos fazer um culto aí de gratidão. Tá, legal. Agora, eu não posso começar a criar uma regra. Segunda-feira é o dia da busca do Espírito Santo. Então, outros dias ele não vem, a porta está fechada, né, irmão? Outros dias ele não entra. Na terça-feira é o culto da família. Tá bom, então nos outros dias não quero ninguém de família aqui. Nos outros dias eu só quero solteiro aqui. É isso. Na quarta-feira é o dia da prosperidade. Outros dias tu vai ser pobre, mendigando, pedindo pedaço de pão. Na quarta-feira tu vai ser próspero. Essas palhaçadas, irmãos, é que não cabem no prumo do Evangelho. Nós temos entrado aqui a Bíblia diz que nós simplesmente vamos nos reunir para cultuar a Deus. Quem tem gratidão, agradeça. Quem quer, pastor, eu gostaria tanto de recitar uma poesia em gratidão a Jesus. Beleza, vem na frente e recita. Pastor, eu quero cantar um hino com playback para glorificar a Deus. Se você não está desafinado, pode vir, canta. Pastor, eu queria ler uma passagem bíblica aqui na frente. Eu tenho uma passagem bíblica que eu quero ler, eu gostaria de ler. Senti que vai ser edificante para a igreja. É mesmo, irmão? Amém? Leia a passagem bíblica. Amém, irmão? É assim que eu penso. Então, não adianta naquele dia, hoje, irmão, é o dia não sei de quê. Então, naquele dia, aí uma pessoa vem e diz assim, pastor, dá para fazer uma oração por mim hoje? Não, irmão, hoje não é dia disso. Hoje não é dia de oração. Hoje é dia de gratidão. É oração de gratidão? Não, pastor, que eu estou com um problema. Não. Vem no dia da oração intercessória. E você pensa que eu já não vi isso dentro de igreja? O quê, meu irmão? O evangelho está cheio de palhaçadas por aí. Cheio de besteiras. Então, nós não temos regra. Agora, podemos separar um dia para um culto em que estaremos enfatizando alguma coisa? Sim, vamos fazer um culto enfatizando o dia dos mártires. Tá, legal. Vamos fazer um culto enfatizando o aniversário da nossa igreja. Tá bom. Mas isso é uma vez no ano, né, irmão? Não é regra. Não é uma regra que nós estabelecemos. Amém? Vamos ver aqui então? É uma pergunta do Lin. Ele diz assim, eu tenho levado restauração para a igreja que sou obreira, e a igreja está recebendo aos poucos, mas ainda não falei da Santa Ceia. Quando tem culto de Santa Ceia, eu tomo para não escandalizar a igreja. O que devo fazer? Não tomar? Ou tomar até eu revelar que não serve para nada a Santa Ceia? Situação complicada, né, irmão? Situação complicada. Eu não posso dizer que sou restaurador congregando aonde não tem restauração. Isso aí é o primeiro ponto, irmão. Primeiro ponto que muita gente não gosta de aceitar, né? Outra coisa, eu estou levando restauração para a minha igreja. Não, meu irmão. Aonde foi que você descobriu a restauração? Larga isso para o povo. Olha, estou saindo, estou seguindo o meu caminho na restauração. Alguém quer saber? Está aqui o CD, está aqui o site, está aqui o seminário. É só acessar, é só ouvir. Cada um vai andar com as suas próprias pernas. Agora, tem gente que acha que vai poder mudar liderança. Eu já falei que isso aí é perda de tempo. Liderança é inabalável com relação a isso. Membro de igreja não muda a cabeça de liderança. Apresenta lá. Está aqui, restauração é isso aqui que eu conheci. É isso aqui que eu estou gostando. É isso aqui que Deus está me ensinando. Eu estou crescendo, estou sendo edificado. Acabou a história. Agora, se você vai estar num lugar tendo atitudes, né? Eu vou radicalizar bem isso. Tendo atitudes que você mesmo sabe que estão erradas, caramba, é complicado. É complicado. Tipo assim, eu conheci Jesus, me converti ao Evangelho. Não, mas eu vou ficar aqui dentro da Igreja Católica, rezando uma missinha e outra, porque eu estou mostrando a verdade para um, eu estou mostrando a verdade para outro, aí vem a missa, eu rezo, na hora de ajoelhar eu ajoelho, na hora de interceder pelos mortos eu intercedo, na hora de comer a hóstia eu como. Meu irmão, restauração é radical. Quem conheceu, pula fora e segue o caminho logo, pula fora dessas organizações que estão por aí, porque senão vai acabar se perdendo. Ora, vê a direção.
Muitas pessoas perguntam, pastor, eu vou congregar onde? Qual igreja? Esquece igreja, congrega aí na frente do computador. Tudo que Deus nos tem dado aqui, nós temos colocado lá à disposição de quem quiser para poder crescer e fazer a obra. Aí quando as pessoas perguntarem, quando perguntarem qual é a minha igreja, diga que você é da geração Jesus Cristo. Acabou a história, meu. Agora, isso aí é uma situação complicada. Eu não posso compactuar com a mentira, né? Então, Paulo diz, eu fiz-me louco para ganhar os loucos. Não, eu não vou me fazer louco. Se Paulo quis fazer, é um problema todo dele. Eu vou seguir a direção que Deus der para a minha vida. Então, eu aconselho sempre isso. Vê o que Deus direcionou e segue aquilo que Deus mostrar, né? Senão, se eu não beber a Santa Ceia, eu vou escandalizar a igreja. É mesmo? Então pega o estudo da Santa Ceia e solta para a igreja e vê quem realmente é estudioso, quem realmente é espiritual, quem realmente vai querer saber de dobrar os joelhos e buscar Deus. Tem que ser assim, irmão, radical. Não tem tempo para bajular, essa obra não tem tempo para ninguém ser babá. Essa obra tem tempo para o seguinte, não quer? Sacode a poeira dos pés e segue o caminho, não lança pérola aos porcos. Essa obra é para isso. Quem quer, vem, quem não quer, que fique para trás. Mas a carruagem da restauração se apressa ao cumprimento, porque Jesus Cristo volta no século 21. Então, eu digo o seguinte, ora, vê a direção, é restauração? Vai para a restauração. É para continuar nas suas igrejas? Continua ciente de que a restauração não compactua com isso. É uma pergunta do Rodrigues. Pastor, é necessário fazer tudo aquilo que é dito em Levítico 15 sobre as imundícias do homem e da mulher? Por exemplo, o que diz em Levítico 15:4, que diz, toda cama em que se deitar ou que tem fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Irmão, veja bem, isso aí não tem mais esse ritual com aquele caráter religioso. Isso aí tinha uma série de coisas incutidas na cultura, no modo de vida e uma série de outras coisas muito amplas. Tipo não comer carne de porco, entendeu? O porco naquela época era criado de uma maneira. Hoje você tem carne de porco mais pura do que carne de frango. Então existem muitas situações culturais, ambientes, maneira de desenvolver-se de uma série de coisas. Agora, higiene atravessa os séculos. A higiene você aplica ela sempre, em todo e em qualquer tempo. Agora, o conceito religioso que estava sobre isso, não, tudo isso já foi, todas as exigências religiosas da lei foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. Então, você nunca pode se prender a um ritual religioso lá do Antigo Testamento, porque você está negando a eficácia do sacrifício de Jesus, quando ele diz, eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu vim cumprir. A lei está cumprida? Se eu entendo que a lei está cumprida na pessoa do Senhor Jesus, nenhum ritual do Antigo Testamento sobreviverá mais na minha vida, porque Jesus Cristo cumpriu a lei. Então, isso aí é um ponto final. É uma outra pergunta do Rodrigues. O diabo sabe o que pensamos? Não. Por que não sabe? Não é onisciente. Quem é o diabo? Um querubim criado por Deus. Nenhuma das criaturas de Deus tem a onisciência. Onisciência, que é a capacidade de saber tudo. Tudo daqui a um dia, daqui a 1 bilhão de anos. Essa capacidade de saber o que cada cidadão do planeta vai pensar daqui a 10 segundos, essa capacidade pertence à divindade. Ou seja, quem tem os atributos da divindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém mais possui a onisciência ou a onipotência ou a onipresença. Esses são atributos específicos da divindade e mais algumas coisas, mas principalmente isso, onisciência, onipotência, onipresença, ou seja, isso está restrito à divindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu sei que por aí tem muita gente atribuindo alguns poderes ao diabo, mas ele não tem.
Uma vez teve um diácono da Assembleia de Deus aqui, acabou o culto, ele estava conversando com alguns irmãos, eu só passei assim, ele estava dizendo, não, irmão, porque o diabo sabe o que a gente pensa, porque o diabo é onisciente. Eu falei assim, não é à toa que ele é diácono das assembleias, né? Então, meu irmão, nada disso. O diabo não sabe nada de futuro, nada, a não ser que ele tenha lido lá na Bíblia. O final dele, as coisas que vão acontecer, né? Que ele citou a Bíblia para Jesus. Então, como que ele adquiriu esse conhecimento? Vamos deixar para pensar nisso numa outra hora. Então, tudo que for atributo específico da divindade, nenhum ser, nenhuma outra criatura possui. É uma pergunta do Edilberto. Pastor, tem um tio meu que é de uma denominação nova, mas as práticas são tradicionais, bem semelhantes à Assembleia de Deus. Um dia ele foi para o monte e um vaso se levantou e disse que Deus estava ungindo ele como evangelista. Só que ele não tem conhecimento bíblico e é bem mal educado. Deus trabalha com crente assim e eu posso dizer a ele que não foi ungido coisa alguma, pois eu tenho testificado isso. Pois é, irmão, a igreja está cheia disso, né? A igreja está cheia disso. Tem uma igrejinha aqui embaixo, na rua Santo Cristo, assassinando um monte de adolescentes que entram lá, aonde o camarada, ele contou para mim, face a face, não, que eu fui numa reunião e a mulher me disse assim, olha, Deus está te mandando abrir uma casa de oração. Aí ele falou assim, caramba, eu ainda bebia cachaça de cair, nunca peguei numa Bíblia para ler e profetizaram para mim abrir uma casa de oração. Então eu fui e abriu e está assassinando vidas até hoje. Está lá com o título de pastor que nunca foi real, nunca será, é apenas um mercenário, um safado, porque conhece a verdade, mas não quer se render a ela, conhece a verdade, mas não quer, mas resultado, está por aí, está balde, um monte de gente profetizando, enganando, e as pessoas são enganadas por profecias, porque cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ninguém aceita a profecia e diz, irmão, põe a boca no pó e te arrepende. Não, isso não é de Deus, não. Não, irmão, Deus vai te fazer um evangelista. Opa, essa é de Deus. É assim que as pessoas estão vivendo. O que satisfaz, vem de Deus. O que não satisfaz, não vem de Deus. Então, cada um vai colhendo os frutos da sua própria concupiscência, né? E quanto a dizer ou não dizer, deixa nas mãos de Deus. Se Deus mover para chegar e dizer assim, oh, você não é nada, te enganaram, mentiram. Se for um mover de Deus, muito que bem. Se não for, manda ele orar e procurar resposta em Deus. É uma outra pergunta do Edilberto. Deus usa o ímpio para entregar recado para crente? Deus usar o ímpio para entregar recado para crente? Isso aí, meu irmão, eu particularmente acredito o seguinte, que Deus tenha os seus obreiros sobre a terra. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus canais, Deus tem a sua agência do reino, Deus tem o seu povo, as suas maneiras de falar, Deus tem sonhos, tem visões, tem revelações, tem a pregação do púlpito, tem a leitura da escritura, Deus tem os seus caminhos, né? Agora, como é que eu posso descartar absolutamente que Deus não possa usar, sei lá quem Ele queira usar? Aí é eu mexer com a soberania de Deus, e eu não quero mexer com esse negócio. Eu entendo que enquanto Deus tem servos seus para usar, Ele vai usar os seus servos. Agora, se de repente Deus achar que quer usar o corvo, quer usar a mula, quer usar o vento que quebrou diante de Elias, as rochas, se Deus quiser, Ele pode. E quando Ele faz uma obra, ficará evidente que aquela obra foi feita por Deus. Então nós temos que atentar para isso. Orar, ver o que vem de Deus, e eu não posso determinar por que caminho a soberania incalculável de Deus vai realizar as coisas. Se torna perigoso. Claro, eu tenho as minhas particularidades de crer? Tenho. Eu creio que Deus vai usar servos seus para fazer a obra. É isso que eu creio. Mas a soberania de Deus me mostra que Ele pode usar quem Ele quiser. E aí eu tenho que ficar um pouquinho na minha, né? Então, fico dividido entre o que eu creio e o que Deus pode realizar. Então, qual o caminho? Ah, Deus está usando o ímpio para falar comigo? Eu vou orar. Deus, tu usou esse ímpio para falar comigo? Isso vem do Senhor? Vem. Então, beleza. Se vem, não interessa quem é o cara. Se vem de Deus, Ele usa quem Ele quiser.
né? Afinal de contas, quando estivemos presos por 18 dias, Deus usou quem? Para colocar um habeas corpus. Usou um homem que era chamado de doido dentro do fórum. Usou um homem que todo mundo olha para ele e diz que ele é meio doido. Eu ouvi isso a balde lá dentro do fórum e por aí afora. Um homem que é católico, crismado, batizado em todos os sacramentos e não sei o quê, e foi aquele que se preocupou em chegar lá e colocar um habeas corpus de uma maneira inteligentíssima, porque conhece muito bem como as coisas se processam dentro do fórum. Aí eu ia dizer assim, não, Deus, não admito que um católico ponha um habeas corpus por mim. Deus diria o quê? Ué, e a minha soberania fica onde? Não posso eu operar por caminhos que ninguém imagina? Então é por isso que eu, até pelas minhas experiências, eu sou meio devagar, entendeu, irmão? De dizer o que Deus pode e o que Deus não pode. Uma coisa eu sei, que Ele pode tudo. É uma outra pergunta do Edilberto. Pastor, logo quando eu conheci esse ministério, eu baixei o seminário de Apocalipse. Você fala que Jesus Cristo volta no século 21 e eu fiquei impactado, pensei. Muitos irmãos não fazem ideia disso. Então, eu tive um sonho que eu estava no mirante, aqui em Fortaleza, de frente para o mar, e eu achei um panfleto de evangelismo. Nesse papel tinha toda uma mensagem, e na mensagem do papel só dava para ler: eis que venho neste século. Foi uma revelação ou eu que fiquei impactado mesmo com o que você disse? Não, está na cara que foi uma revelação, né? Inclusive o lugar aonde ele se encontra, fica claro que foi uma revelação, porque ele poderia ter achado o folheto em qualquer canto, mas não, ele estava num lugar específico quando recebeu a revelação. Isso tudo são coisas que, no estalar de dedo, o Espírito Santo nos mostra, né? O Espírito Santo já testificou aqui que foi uma revelação e acabou a história. Então, para ele ficar convicto e entender que tem que correr, caminhar, enfim, que tem que ganhar o tempo, vamos assim dizer, o Espírito Santo trabalhou. Ele ficou impactado, para ele ficar impactado significa que o sobrenatural entrou em questão. Porque ninguém fica impactado quando vê as coisas naturalmente. Para me sentir impactado, sacudido com uma questão, o Espírito Santo tem que vir e me sacudir, senão eu apenas leio e acabou a história, e a vida continua. E o resultado é esse, que além disso, Deus ainda vai e confirma com ele pessoalmente, eis que venho neste século. O que nós já sabemos, o que eu já aposto a vida nisso, eu aposto a minha vida nisso, que Jesus Cristo vem nesse século 21, a era da igreja vai se encerrar no século 21. Posso provar biblicamente, como tem vários estudos aí provando, e ele recebeu uma revelação tremenda, né? Se ele recebeu essa revelação tremenda, isto significa também que Deus tem projetos com ele tremendo, porque nós não vemos pessoas tendo esses sonhos todo dia não, ou melhor, toda noite, né? Nós não vemos, então prova que Deus está tratando com ele. É um comentário do Farney de Ipatinga. Pastor, eu hoje vi o Marcos Feliciano dizer em uma pregação para os 100 anos da Assembleia de Deus, que dizia o seguinte: irmão, o Espírito Santo não batiza o crentão, nem o que lê muito a Bíblia, mas o Espírito Santo só batiza os fracos, e nem é o que lê muito a Bíblia, mas aqueles que são humildes. Daí eu pensei comigo, os próprios crentes estão dizendo que não necessita ler muito a Bíblia. Exatamente, né? Eu concordo com ele. O Marco Feliciano, ele se diz batizado no Espírito Santo, e como ele mesmo disse, o Espírito Santo só batiza os fracos, né? Por isso que ele deve ter sido batizado. Porque nós não somos fracos. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, nós somos bem fortes mesmo. Mas, comentário desses camaradas, meu irmão, já era. Benihim, Marco Feliciano, Silas Malafaia, Billy Graham, quem mais? Jabes de Alencar, Morris Cerulo, já morreu, deve ser, mano. Essa turma toda mesmo, isso já era. O camarada, esse Morris Cerulo e aquele Mike Murdock, vieram dos Estados Unidos. Fugido da polícia? Lavagem de dinheiro?
Ficou branquinho. Então, vieram dos Estados Unidos para chegar na televisão brasileira e dizer: eu sou profeta de Deus. E Deus está dizendo que quem contribuir neste programa com não sei quanto, que Deus vai lhe dar 100 vezes mais. Caramba, eu fico impressionado. O camarada viaja, corre o risco de morrer no meio da viagem de avião e ainda chega aqui para mentir para o povo brasileiro. O povo brasileiro está mesmo uma colônia de exploração, né? Mas nós vamos mudar essa história em nome de Jesus. Vamos seguir em frente. É uma pergunta do Juarez, da Espanha. Pastor, eu gostaria de saber como orar em favor de uma coisa que estou pedindo a Deus. Como tenho que pedir para que minha oração chegue a Deus? Irmão, para orar você tem que ir lá para o teu canto e começar a conversar com o teu Deus. E deixar a intercessão do Espírito Santo, deixar o Espírito de Deus falar, mostrar. Às vezes nós oramos, queremos a resposta naquela hora, não vai ser naquela hora. Queremos naquele mês, pelo menos, não vai ser naquele mês. Naquele semestre, não vai ser naquele semestre. Naquele ano, não vai ser naquele ano. Então a gente se atribula demais, tem que parar, ir diante do seu cantinho, falar com Deus e deixar Deus falar contigo. Tá? Então não existe regra de oração para eu obter as coisas. Eu lembrei aqui, quando eu estava no seminário, tinha um rapaz lá, até muito abençoado, gente muito boa mesmo, e ele falou assim: irmão, uma missionária me deu uma oração para esticar braço. Eu falei: caramba, ela não deu uma para esticar a coluna não, que eu sou baixinho, eu queria ficar tão grande. Então, meu irmão, uma oração modelo de oração para esticar braço. Se alguém tiver o braço curto, ele faz aquela oração e a pessoa vai ter o braço esticado. Meu irmão, onde é que eu vou parar com isso? Não tem mais condição, não dá, não é nada disso. Então quer dizer que eu não preciso de fé, não preciso de nada, eu preciso simplesmente repetir aquilo ali. Ora, não está vendo que isso não passa de uma palhaçada? Mas essa oração, meu irmão, o irmão se sentia todo... Não, eu tenho uma oração que uma missionária me deu, que é uma oração para esticar braço, né? Se surgisse uma para esticar os cabelos, hein, Carlos? Seria boa, né? Ficar cabeludão. Olha, modelo de oração, não. Pode esquecer esse negócio, irmão. Modelo de oração, não. Sem chance. Que oração eu faço para conquistar isso, aquilo? Que oração eu faço para ficar rico? Eu conheço uma oração muito boa. Acorda às 5 da manhã, trabalha até meia-noite. Essa aí é infalível, irmão. Trabalha que tu vai ver fruto. Não, eu quero uma varinha mágica, eu quero uma fórmula mais fácil, pastor. Não dá para ser, tipo assim, acordar ao meio-dia, trabalhar até as 2. Dá também. Também tem uma casa muito grande te esperando, né? Eu que não quero ir para lá. Então, meu irmão, modelo de oração, não. Mas... É um comentário da Arlene. Pastor, eu sou da geração Jesus Cristo e congrego aqui no meu computador, pois eu moro em Santa Cruz. Visito igrejas por aqui. Um pastor da Assembleia me pediu para eu dar aula na escola dominical. Eu não aceitei, pois eu estava aguardando o Senhor Jesus me confirmar. Só que o pastor tentou me convencer que eu deveria ser professora da escola dominical. Não obtive ainda nenhuma resposta, mas de imediato já não sinto à vontade, pois há coisas ali no livrinho deles na qual eu discordo, pois não vejo fundamento bíblico. Não, se ele chama para dar aula, simplesmente é descartar o livrinho deles, as regras dele, as doutrinas dele. Isso aí é claro, ele não vai me chamar para dar aula e eu ter que seguir um cronograma da missa deles. Isso aí está descartado. Agora, se quiserem, pastor, vem dar aula na minha igreja, vou orar. Se Jesus me disser para ir, eu vou. Mas pode ter certeza que os livrinhos da Juerp, os livrinhos da CPAD, só vai servir para fazer fogueira. Porque eu não vou dar aula baseada em lixo, né? Não vou dar aula baseada em opinião de ninguém. Só dou aula baseada na revelação, no conhecimento que o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, tem me dado. Então, já dá para ver que se o camarada está chamando, mas está apresentando uma regra, ele não está interessado nas aulas, ele está interessado em outras coisas. É uma pergunta da Raquel, da Espanha. Quando oramos por pessoa que está com a vida errada,
ou até mesmo que mexe com macumba, você contrai carga sobre sua vida ou até maldição? Não. Quando mexemos com pessoas que estão possessas, etc, etc, não, nós não atraímos. Veja bem, aí existe um ponto sério. Vamos dar uma comentada aqui, já que não tem ninguém com fome aí. Tem alguém com fome? Se alguém tiver algum compromisso, irmão, sério mesmo, aí você pode, tá, se retirar à vontade e tal. A gente só tá caminhando um pouquinho aqui. Então, veja bem, existe o preparo. Nós temos que estar preparados para as obras. Quando que nós estamos preparados para as obras? Qualquer obra que Jesus nos disser, vai e faz, nós estamos preparados. Qualquer obra que eu orar e dizer assim, Senhor, prego em tal igreja, se ele disser assim, prega, então eu estou preparado. Senhor, vou orar pelo aquele enfermo? Sim, então eu estou preparado. Sabe, irmão, eu tenho que levar uma vida e ter esse sentimento em mim das coisas espirituais. Procurar fazer tudo de modo que eu não me exalte, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Então, muita gente está indo realizar as obras, mas sem a ordem de Jesus. Estão despreparados. Muita gente se acha preparado. Não, eu conheço Bíblia, eu já fiz 5 seminários, eu já preguei, eu já dirigi igreja, eu já fiz tudo isso, então eu vou. Não, fez tudo isso, mas não está preparado. Pelo menos para aquela e outras situações. Então, o preparo é o dia a dia que Deus realiza nas nossas vidas. Quando Ele nos manda realizar alguma coisa, nós estamos preparados. Jesus me mandou fazer algo que para mim eu não estava preparado. Vai para tal lugar, foi aqui, e funda a minha igreja. Eu falei, caramba, aquilo me deu um calafrio, mas eu sabia que era Jesus falando. Então entrou o meu medo, mas ao mesmo tempo o meu temor a Deus. Eu falei, eu sei que Deus está falando, como que eu não vou? A minha vontade era não vir. Eu estava meio apavorado. Mas aí eu parei e pensei, não, é tudo ou nada. Se eu não for, eu sei que é Deus falando, mas eu dizia para o Senhor, se eu tivesse uma duvidazinha, eu não iria. É que eu sei que é o Senhor falando, então eu vou. Então, irmãos, nós sempre estaremos preparados para realizar aquilo que Deus nos mandar realizar, porque Ele nos capacitará. O seu poder vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Amém? É uma pergunta da Bia. Pastor, o senhor pode falar algo sobre a Trindade e os unicistas? Unicistas são aqueles que pensam que Pai, Filho e Espírito Santo é um só, não é isso? É isso aí. Uma leitura simples da Escritura, dá para detectar que isso aí está fora da realidade, né? Jesus disse muito claramente, eu vou para o Pai e eu enviarei o Consolador. No batismo de Jesus, Jesus está ali encarnado, o Espírito em forma de pomba e uma voz do céu falando, este é meu Filho amado em quem me comprazo. A Escritura é repleta de manifestações individuais do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem crê que Jesus, o Pai e o Espírito Santo é um só, que se manifesta de 3 formas diferentes, isso é ridículo porque nós não temos biblicamente como provar isso. Ao contrário, temos como provar que a situação é diferente disso, né? Então, é só o que nós temos a dizer. A simples leitura bíblica já condena essas ideologias. Tem muito... Amém, irmãos? Vamos encerrar então?